Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. A respeito da Bíblia. 1. Como a Bíblia deveria ser abordada na crença em Deus? Essa é uma questão de princípios. Por que estamos compartilhando essa pergunta? Porque no futuro você propagará o Evangelho e ampliará a obra da Era do Reino. E não basta meramente poder falar da obra de Deus hoje. Para ampliar sua obra, é mais importante que você seja capaz de resolver as antigas noções religiosas e os antigos meios de crença das pessoas e deixá-las totalmente convencidas. Chegar a esse ponto envolve a Bíblia. Por muitos anos, o meio tradicional de crença das pessoas, o do cristianismo, uma das 3 principais religiões do mundo, foi ler a Bíblia. Afastar-se da Bíblia não é a crença no Senhor. Afastar-se da Bíblia é heterodoxia e heresia. E mesmo quando as pessoas leem outros livros, a base de tais livros deve ser a explicação da Bíblia. Ou seja, se você acredita no Senhor, precisa ler a Bíblia, e fora da Bíblia, não deve adorar nenhum livro que não envolva a Bíblia. Se fizer isso, você está traindo a Deus. Desde que existe a Bíblia, a crença das pessoas no Senhor tem sido a crença na Bíblia. Em vez de dizer que as pessoas acreditam no Senhor, é melhor dizer que acreditam na Bíblia. Em vez de dizer que começaram a ler a Bíblia, é melhor dizer que começaram a acreditar na Bíblia. E em vez de dizer que retornaram ao Senhor, seria melhor dizer que retornaram à Bíblia. Dessa forma, as pessoas adoram a Bíblia como se fosse Deus, como se fosse sua força vital, e perdê-la seria o mesmo que perder sua vida. As pessoas veem a Bíblia tão elevada quanto Deus, e há até aqueles que a veem mais elevada que Deus. Se as pessoas estão sem a obra do Espírito Santo, se não conseguem sentir Deus, podem continuar vivendo, mas assim que perdem a Bíblia ou os famosos capítulos e dizeres da Bíblia, é como se tivessem perdido a vida. Portanto, assim que as pessoas acreditam no Senhor, começam a ler e a memorizar a Bíblia. E quanto mais da Bíblia conseguirem memorizar, maior a prova que amam o Senhor e têm muita fé. Aqueles que leram a Bíblia e podem falar a respeito dela para outros são todos bons irmãos e irmãs. Por todos esses anos, a fé e lealdade das pessoas ao Senhor têm sido medidas com base no quanto entendem da Bíblia. A maioria das pessoas simplesmente não entende por que deve acreditar em Deus, nem como acreditar nele, e nada fazem além de procurar cegamente por pistas para decifrar os capítulos da Bíblia. As pessoas nunca buscaram a direção da obra do Espírito Santo. Nada fizeram o tempo todo além de desesperadamente estudar e investigar a Bíblia. E ninguém jamais encontrou obras mais novas do Espírito Santo fora da Bíblia. Ninguém jamais se afastou da Bíblia, nem jamais ousou fazê-lo. As pessoas estudaram a Bíblia por todos esses anos, encontraram muitas explicações e dedicaram muito trabalho. Elas também têm muitas diferenças de opinião sobre a Bíblia, que debatem sem parar, de modo que hoje existem mais de 2.000 denominações diferentes. Todos querem encontrar algumas explicações especiais ou mistérios mais profundos na Bíblia. Querem explorá-la e encontrar nela o pano de fundo da obra de Jeová em Israel, ou o pano de fundo da obra de Jesus na Judéia, ou outros mistérios que ninguém mais conhece. A abordagem das pessoas à Bíblia é de obsessão e fé.
e ninguém pode ter total clareza a respeito da história interna ou da substância da Bíblia. Então hoje as pessoas ainda têm uma sensação indescritível de maravilha quando se trata da Bíblia, e estão ainda mais obcecadas por ela e têm ainda mais fé nela. Hoje, todos querem encontrar as profecias da obra dos últimos dias na Bíblia. Querem descobrir que obra Deus faz nos últimos dias e os sinais que há a respeito dos últimos dias. Dessa forma, sua adoração da Bíblia torna-se mais fervorosa. E quanto mais se aproximam os últimos dias, mais credibilidade cega eles dão às profecias da Bíblia, particularmente aquelas sobre os últimos dias. Com tal crença cega na Bíblia, com tal confiança na Bíblia, eles não têm desejo de buscar a obra do Espírito Santo. Nas noções das pessoas, elas pensam que somente a Bíblia pode trazer a obra do Espírito Santo. Somente na Bíblia elas podem encontrar os passos de Deus. Somente na Bíblia estão escondidos os mistérios da obra de Deus. Somente a Bíblia, não outros livros ou pessoas, pode esclarecer tudo a respeito de Deus e da totalidade de sua obra. A Bíblia pode trazer a obra do céu para a terra. E a Bíblia pode tanto iniciar quanto pôr fim às eras. Com essas noções, as pessoas não têm propensão para procurar pela obra do Espírito Santo. Assim, independentemente de quanta ajuda a Bíblia deu às pessoas no passado, ela se tornou um obstáculo para a mais recente obra de Deus. Sem a Bíblia, as pessoas podem procurar pelos passos de Deus em outro lugar ainda hoje. Seus passos estiveram contidos pela Bíblia, e estender sua mais recente obra tornou-se duplamente difícil e uma dura batalha. Tudo isso por causa dos famosos capítulos e dizeres da Bíblia, bem como das suas várias profecias. A Bíblia se tornou um ídolo na mente das pessoas, um quebra-cabeças no cérebro delas, e elas são simplesmente incapazes de acreditar que Deus pode operar fora da Bíblia. São incapazes de acreditar que as pessoas podem encontrar Deus fora da Bíblia. Muito menos são capazes de acreditar que Deus poderia se afastar da Bíblia durante a obra final e começar de novo. Isso é impensável para as pessoas. Elas não podem acreditar nisso nem imaginá-lo. A Bíblia se tornou um grande obstáculo à aceitação da nova obra de Deus pelas pessoas, e uma dificuldade para a ampliação dessa nova obra. Assim, se vocês não entenderem a história interna da Bíblia, serão incapazes de disseminar o Evangelho com sucesso ou de dar testemunho da nova obra. Embora hoje vocês não leiam a Bíblia, vocês ainda são extremamente amáveis com relação a ela, o que significa dizer que a Bíblia pode não estar em suas mãos, mas muito de suas noções vem dela. Vocês não entendem as origens da Bíblia ou a história interna das duas etapas anteriores da obra de Deus. Embora vocês não leiam a Bíblia com frequência, vocês devem entendê-la. Devem alcançar o conhecimento correto dela. Só assim vocês serão capazes de saber o que é o plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus. Vocês utilizarão essas coisas para conquistar as pessoas, para fazê-las reconhecer que esta corrente é o verdadeiro caminho. Reconhecer que a senda que vocês percorrem hoje é a senda da verdade, que é guiada pelo Espírito Santo e não foi iniciada por qualquer ser humano. Depois que Deus realizou a obra da Era da Lei, foi produzido o Antigo Testamento. E foi então que as pessoas começaram a ler a Bíblia. Quando Jesus veio, ele fez a obra da Era da Graça, e seus apóstolos escreveram o Novo Testamento. Assim foram produzidos o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia, e ainda hoje
todos aqueles que creem em Deus têm lido a Bíblia. A Bíblia é um livro de história. Claro que ela também contém algumas previsões dos profetas, e essas previsões não são históricas de modo algum. A Bíblia inclui várias partes. Não há apenas profecias ou apenas a obra de Jeová, nem há apenas as epístolas paulinas. Você deve saber quantas partes a Bíblia contém. O Antigo Testamento inclui Gênesis, Êxodo, e há também os livros de profecia que os profetas escreveram. No final, o Antigo Testamento termina com o livro de Malaquias. Ele registra a obra da Era da Lei, que foi liderada por Jeová. De Gênesis ao livro de Malaquias, ele é um registro abrangente de toda a obra da Era da Lei. Isso quer dizer que o Antigo Testamento registra tudo o que foi vivenciado pelas pessoas que foram guiadas por Jeová na Era da Lei. Durante a Era da Lei do Antigo Testamento, o grande número de profetas levantados por Jeová proclamavam profecia por ele. Davam instruções a várias tribos e nações e prediziam a obra que Jeová faria. Essas pessoas que foram levantadas receberam o espírito de profecia de Jeová. Puderam enxergar as visões de Jeová e ouvir sua voz. E assim, foram inspiradas por ele e escreveram profecias. O trabalho que fizeram foi a expressão da voz de Jeová, a expressão da profecia de Jeová. E à época, a obra de Jeová era simplesmente orientar as pessoas usando o Espírito. Ele não se tornou carne, e as pessoas nada viram de sua face. Assim, ele levantou muitos profetas para fazer sua obra e deu-lhes oráculos que repassaram para cada tribo e clã de Israel. Sua obra era profetizar, e alguns anotavam as instruções de Jeová para mostrar aos outros. Jeová elevou essas pessoas para fazer profecias, para prever a obra do futuro ou a obra ainda a ser feita durante aquele tempo, para que as pessoas pudessem contemplar a maravilha e a sabedoria de Jeová. Esses livros de profecia eram bem diferentes dos outros livros da Bíblia. Eram palavras ditas ou escritas por aqueles que receberam o espírito de profecia, por aqueles que ganharam as visões ou a voz de Jeová. Além dos livros de profecia, o restante do Antigo Testamento são registros feitos por pessoas após Jeová ter terminado sua obra. Esses livros não podem substituir as previsões feitas pelos profetas levantados por Jeová. Da mesma forma que Gênesis e Êxodo não podem ser comparados ao livro de Isaías e ao livro de Daniel. As profecias foram feitas antes que a obra tivesse sido realizada. Os outros livros, enquanto isso, foram escritos depois que ela tinha sido concluída, que é o que as pessoas eram capazes de fazer. Os profetas da época foram inspirados por Jeová e proferiram algumas profecias. Proferiram muitas palavras e profetizaram as coisas da Era da Graça, bem como a destruição do mundo nos últimos dias, a obra que Jeová planejou fazer. Os livros restantes registram a obra feita por Jeová em Israel. Assim, quando você lê a Bíblia, está lendo principalmente sobre o que Jeová fez em Israel. O Antigo Testamento da Bíblia registra principalmente a obra de Jeová de guiar Israel, seu uso de Moisés para guiar os israelitas para fora do Egito, que os livrou dos grilhões do faraó e os levou para o deserto, após o que entraram em Canaã, e tudo a seguir foi sua vida em Canaã. Tudo que há além disso são registros da obra de Jeová em toda Israel. Tudo registrado no Antigo Testamento é obra de Jeová em Israel. É a obra que Jeová fez na terra em que ele criou Adão e Eva.
A partir de quando Deus oficialmente começou a liderar o povo na terra depois de Noé, tudo o que está registrado no Antigo Testamento é a obra de Israel. E por que não está registrada nenhuma obra além de Israel? Porque a terra de Israel é o berço da humanidade. No início, não havia outras nações além de Israel, e Jeová não trabalhava em nenhum outro lugar. Dessa forma, o que está registrado no Antigo Testamento da Bíblia é puramente a obra de Deus em Israel naquele tempo. As palavras proferidas pelos profetas, por Isaías, Daniel, Jeremias e Ezequiel, suas palavras predizem sua outra obra na terra. Predizem a obra do próprio Deus Jeová. Tudo isso veio de Deus. Foi obra do Espírito Santo. E a parte desses livros dos profetas, todo o resto é um registro das coisas que as pessoas experimentaram da obra de Jeová na época. A obra da criação aconteceu antes que houvesse humanidade, mas o livro do Gênesis só veio depois de haver a humanidade. Foi um livro escrito por Moisés durante a Era da Lei. É como as coisas que acontecem entre vocês hoje. Depois de acontecerem, vocês as escrevem para mostrar às pessoas no futuro, e para as pessoas do futuro que o que vocês registraram são coisas que aconteceram em tempos passados, nada mais são do que história. As coisas registradas no Antigo Testamento são a obra de Jeová em Israel, e aquilo que está registrado no Novo Testamento é a obra de Jesus durante a Era da Graça. Elas documentam a obra feita por Deus em duas eras diferentes. O Antigo Testamento documenta a obra de Deus durante a Era da Lei. E assim, o Antigo Testamento é um livro histórico, enquanto o Novo Testamento é o produto da obra da Era da Graça. Quando a nova obra começou, o Novo Testamento também ficou desatualizado. Assim, ele também é um livro histórico. É claro que o Novo Testamento não é tão sistemático como o Antigo Testamento, nem registra tantas coisas. Todas as muitas palavras proferidas por Jeová estão registradas no Antigo Testamento da Bíblia, enquanto apenas algumas das palavras de Jesus estão registradas nos 4 evangelhos. É claro que Jesus também fez uma grande obra, mas tal obra não foi registrada em detalhes. O fato de haver menos registrado no Novo Testamento é por causa do tamanho da obra que Jesus fez. Sua obra durante 3 anos e meio na terra e a obra dos apóstolos foi muito menor do que a obra de Jeová. Assim, há menos livros no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Que tipo de livro é a Bíblia? O Antigo Testamento é a obra de Deus durante a Era da Lei. O Antigo Testamento da Bíblia registra toda a obra de Jeová durante a Era da Lei e sua obra de criação. Ele todo registra a obra feita por Jeová e, no final, termina os relatos da obra de Jeová com o livro de Malaquias. O Antigo Testamento registra 2 obras realizadas por Deus. Uma é a obra da criação, a outra, o decreto da lei. Ambas foram feitas por Jeová. A Era da Lei representa a obra de Deus sob o nome de Deus Jeová. É a totalidade da obra realizada principalmente sob o nome de Jeová. Assim, o Antigo Testamento registra a obra de Jeová e o Novo Testamento a de Jesus, obra essa que foi realizada principalmente sob o nome de Jesus. O significado do nome de Jesus e da obra que ele fez estão registradas principalmente no Novo Testamento. Durante a Era da Lei do Antigo Testamento, Jeová construiu o templo e o altar em Israel. Guiou a vida dos israelitas na terra
provando que eles eram seu povo escolhido, o primeiro grupo de pessoas que ele selecionou na terra e que eram, segundo seu próprio coração, o primeiro grupo que ele liderou pessoalmente. As 12 tribos de Israel foram os primeiros escolhidos por Jeová. E assim, ele sempre operou nelas, até que a obra da Era da Lei de Jeová foi concluída. A segunda etapa da obra foi a da Era da Graça do Novo Testamento, e ela foi realizada entre o povo judeu, entre uma das 12 tribos de Israel. O alcance da obra foi menor porque Jesus era Deus encarnado. Jesus trabalhou apenas na terra da Judéia e só fez 3 anos e meio de obra. Assim, o que está registrado no Novo Testamento está longe de ser capaz de superar a quantidade da obra registrada no Antigo Testamento. A obra da Era da Graça de Jesus está registrada principalmente nos 4 evangelhos. A senda percorrida pelas pessoas da Era da Graça foi a das mudanças mais superficiais em seu caráter de vida, a maioria das quais está registrada nas epístolas. As epístolas mostram como o Espírito Santo operou na época. É claro que, independentemente de Paulo ter sido castigado ou atingido pelo infortúnio, na obra que fez, ele foi instruído pelo Espírito Santo. Era alguém utilizado pelo Espírito Santo na época. Pedro também foi utilizado pelo Espírito Santo, mas a obra dele foi menor que a de Paulo. Embora a obra de Paulo contivesse as impurezas do homem, a partir das epístolas escritas por Paulo, é possível ver como o Espírito Santo operou na época. A senda que Paulo seguiu foi a certa, a correta. Foi a senda do Espírito Santo. Se você deseja ver a obra da Era da Lei e como os israelitas seguiram o caminho de Jeová, deve ler o Antigo Testamento. Se deseja entender a obra da Era da Graça, deve ler o Novo Testamento. Mas como você vê a obra dos últimos dias? Você deve aceitar a liderança do Deus de hoje e entrar na obra de hoje, pois esta é a nova obra e ninguém a registrou anteriormente na Bíblia. Hoje, Deus encarnou e selecionou outros escolhidos na China. Deus opera nessas pessoas. Ele continua a partir de sua obra na terra. Continua a partir da obra da Era da Graça. A obra de hoje é uma senda que o homem nunca trilhou e um caminho que ninguém jamais viu. É obra que nunca foi feita antes. É a mais recente obra de Deus na terra. Assim, uma obra que nunca foi feita antes não é história, porque agora é agora e ainda não se tornou o passado. As pessoas não sabem que Deus fez uma obra maior e mais recente na terra e fora de Israel, e que já foi além do escopo de Israel, além das previsões dos profetas. Uma obra nova e maravilhosa fora das profecias. Obra mais nova além de Israel. Obra que as pessoas não podem perceber nem imaginar. Como a Bíblia poderia conter registros explícitos de tal obra? Quem poderia ter registrado cada pedacinho da obra de hoje sem omissão antecipadamente? Quem poderia ter registrado essa obra mais poderosa e mais sábia que desafia as convenções contida no velho livro mofado? A obra de hoje não é história, e como tal, se você deseja seguir a nova senda de hoje, deve se separar da Bíblia, deve ir além dos livros de profecia ou de história contidos na Bíblia. Só então você será capaz de percorrer a nova senda corretamente. E só então você poderá entrar no novo reino e na nova obra. Você deve entender por que hoje pede-se que você não leia a Bíblia, porque há outra obra
que é separada da Bíblia, porque Deus não procura uma prática mais nova e mais detalhada na Bíblia, e porque, em vez disso, há uma obra mais poderosa fora da Bíblia. Isso é tudo o que vocês devem entender. Você deve saber a diferença entre a obra antiga e a nova. E mesmo que não leia a Bíblia, deve ser capaz de dissecá-la. Senão, você ainda adorará a Bíblia e será difícil entrar na nova obra e passar por novas mudanças. Como existe um caminho mais elevado, por que estudar aquele caminho baixo e desatualizado? Como existem declarações mais novas e obras mais novas, por que viver em meio a registros históricos antigos? As novas declarações podem prover para você, o que prova que esta é a nova obra. Os registros antigos não podem saciar você ou satisfazer suas necessidades atuais, o que prova que são história, e não a obra do aqui e agora. O caminho mais elevado é a obra mais nova. E com a obra nova, não importa quão elevado seja o caminho do passado, ele ainda é a história das reflexões das pessoas, e não importa seu valor como referência, ele ainda é o caminho antigo. Embora esteja registrado no livro sagrado, o antigo caminho é história, mesmo que não haja registro do novo caminho no livro sagrado. Ele é o do aqui e agora. Este caminho pode salvar e mudar você, pois esta é a obra do Espírito Santo. Vocês devem entender a Bíblia. Esta obra é da maior necessidade. Hoje você não precisa ler a Bíblia, pois não há nada de novo nela. É tudo velho. A Bíblia é um livro histórico. E se você tivesse comido e bebido o Antigo Testamento durante a Era da Graça, se você tivesse posto em prática o que era exigido no tempo do Antigo Testamento durante a Era da Graça, Jesus teria rejeitado e condenado você. Se você tivesse aplicado o Antigo Testamento à obra de Jesus, teria sido fariseu. Se hoje você juntar o Antigo e o Novo Testamento para comer, beber e praticar, o Deus de hoje o condenará. Você ficará para trás da obra do Espírito Santo de hoje. Se você come e bebe o Antigo Testamento e o Novo Testamento, então você está fora da corrente do Espírito Santo. Durante a época de Jesus, ele liderou os judeus e todos os que seguiram de acordo com a obra do Espírito Santo nele à época. Ele não utilizou a Bíblia como a base do que ele fez, mas falou de acordo com sua obra. Ele não prestou atenção ao que a Bíblia dizia, nem procurou na Bíblia uma senda para liderar seus seguidores. Do momento em que iniciou sua obra, ele espalhou o caminho do arrependimento, uma palavra que nunca foi mencionada nas profecias do Antigo Testamento. Não apenas ele não agiu de acordo com a Bíblia, mas também liderou uma nova senda e fez uma nova obra. Ele nunca fez referência à Bíblia ao pregar. Durante a Era da Lei, ninguém jamais tinha sido capaz de realizar seus milagres de curar os enfermos e expulsar demônios. Assim também sua obra, seus ensinamentos e a autoridade e poder de suas palavras estavam além de qualquer homem durante a Era da Lei. Jesus simplesmente fez sua mais nova obra, e embora muitas pessoas o condenassem utilizando a Bíblia, e utilizaram até mesmo o Antigo Testamento para crucificá-lo, sua obra ultrapassou o Antigo Testamento. Se assim não fosse, por que as pessoas o pregaram na cruz? Não foi porque nada havia no Antigo Testamento a respeito de seus ensinamentos e sua capacidade de curar os doentes e expulsar os demônios? Sua obra foi feita para liderar uma nova senda,
não para deliberadamente começar uma briga contra a Bíblia ou dispensar o Antigo Testamento intencionalmente. Ele simplesmente veio para realizar seu ministério, trazer a nova obra àqueles que o desejavam e procuravam. Ele não veio para explicar o Antigo Testamento ou defender sua obra. Sua obra não foi a fim de permitir que a era da lei continuasse se desenvolvendo, pois sua obra não levava em conta se era baseada na Bíblia. Jesus simplesmente veio para fazer a obra que ele deveria fazer. Assim, ele não explicou as profecias do Antigo Testamento, nem trabalhou de acordo com as palavras da era da lei do Antigo Testamento. Ele ignorou o que o Antigo Testamento dizia. Não se importava se estava de acordo com sua obra, e não se importava com o que outros sabiam sobre sua obra, ou como eles a condenavam. Ele simplesmente continuava fazendo a obra que deveria fazer, mesmo que muitas pessoas utilizassem as previsões dos profetas do Antigo Testamento para condená-lo. Para as pessoas, parecia que sua obra não tinha base, e uma boa parte dela estava em desacordo com os registros do Antigo Testamento. Isso não foi um erro do homem? A doutrina precisa ser aplicada à obra de Deus? E Deus deve operar de acordo com as profecias dos profetas? Afinal, o que é maior, Deus ou a Bíblia? Por que Deus deve operar de acordo com a Bíblia? Será que Deus não tem o direito de ir além da Bíblia? Deus não pode se afastar da Bíblia e fazer outra obra? Por que Jesus e seus discípulos não guardavam o sábado? Se fosse para ele guardar o sábado e praticar de acordo com os mandamentos do Antigo Testamento, por que Jesus não guardou o sábado depois que veio, mas em vez disso, lavou os pés, cobriu a cabeça, partiu o pão e bebeu o vinho? Tudo isso não está ausente dos mandamentos do Antigo Testamento? Se Jesus honrava o Antigo Testamento, por que ele rompeu com essas doutrinas? Você deve saber qual veio primeiro, Deus ou a Bíblia. Sendo o Senhor do sábado, ele não poderia também ser o Senhor da Bíblia? A obra feita por Jesus durante o tempo do Novo Testamento inaugurou uma nova obra. Ele não trabalhava de acordo com a obra do Antigo Testamento, nem aplicava as palavras ditas pelo Jeová do Antigo Testamento. Ele fez sua própria obra e fez uma obra mais recente, uma mais elevada que a lei. Assim ele disse: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Dessa forma, de acordo com o que ele realizou, muita doutrina foi abandonada. No sábado, quando ele levou os discípulos pelos campos de grãos, eles pegaram e comeram espigas de grãos. Ele não guardou o sábado e disse: O Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Na época, de acordo com as regras dos israelitas, quem quer que não guardasse o sábado seria apedrejado até a morte. Jesus, no entanto, não entrou no templo nem guardou o sábado. E sua obra não havia sido feita por Jeová durante o tempo do Antigo Testamento. Assim, a obra feita por Jesus excedia a lei do Antigo Testamento. Era mais elevada que ela, e não estava de acordo com ela. Durante a Era da Graça, Jesus não operou de acordo com a lei do Antigo Testamento e já tinha rompido com essas doutrinas. Mas os israelitas se agarraram ferozmente à Bíblia e condenaram Jesus. Isso não era negar a obra de Jesus? Hoje, o mundo religioso também se agarra ferozmente à Bíblia. E algumas pessoas dizem: a Bíblia é um livro sagrado e deve ser lido. Algumas pessoas dizem:
A obra de Deus deve ser mantida para sempre. O Antigo Testamento é o pacto de Deus com os israelitas e não pode ser dispensado, e o sábado deve ser guardado sempre. Não são ridículas? Por que Jesus não guardou o sábado? Ele estava pecando? Quem pode entender completamente tais coisas? Não importa como as pessoas leiam a Bíblia, será impossível conhecer a obra de Deus utilizando seus poderes de compreensão. Não só não obterão um conhecimento puro de Deus, mas suas noções se tornarão cada vez mais flagrantes, de modo que elas começarão a se opor a Deus. Se não fosse pela encarnação de Deus hoje, as pessoas estariam arruinadas por suas próprias noções e morreriam em meio ao castigo de Deus.